E o título da mensagem hoje à noite é bastante interessante: Comida de serpente. Neste capítulo, você leu comigo no início do culto, Israel havia conquistado 3 nações mais poderosas, e Israel estava chegando cada vez mais perto da bênção prometida, da terra prometida, mas como sempre, a bênção foi interrompida. Não por causa de Deus, ele tem prazer em cumprir suas promessas, mas por causa das reclamações de Israel. Eu disse no início também deste culto, que se existe um pecado com o qual Deus tenha menos longanimidade, é o pecado da murmuração. Ao invés de continuar a conquista, Israel foi detido no caminho por serpentes venenosas. Veja o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o nome da mensagem, comida de serpente. Quando eu leio a história de Israel no Velho Testamento, eu fico triste por 2 razões. A primeira, não precisava ter sido assim, amém, irmãos? Mas não precisava ter sido assim mesmo. Através da fé, através da obediência e do amor a Deus, Israel teria sido o povo mais feliz e o povo mais abençoado de todos os tempos. E a segunda razão, eu vejo que a história se repete na vida da própria igreja. A igreja não está substituindo a Israel de jeito nenhum, mas é que nós acabamos repetindo os erros de Israel. Perdemos muito tempo com as cobras que encontramos pelo caminho e deixamos de conquistar as bênçãos de Deus. Eu tenho que reconhecer, meus irmãos, e acho que vocês também, que a maioria dos nossos problemas tem sido causada por decisões erradas que fizemos, e isso nos entristece. Israel conseguiu transformar as bênçãos de Deus em maldição, e não é que conseguimos fazer a mesma coisa? O povo mais abençoado do mundo, a nação eleita, também tinha as maiores responsabilidades, só que não conseguiu cumpri-las. Nós somos assim também. Nós, eu e você, queremos as maiores bênçãos possíveis da parte de Deus, mas não queremos seguir as cobranças que seguem essas bênçãos. Meus irmãos, por que o povo de Israel foi picado por serpentes no meio do deserto? Veja 3 razões que transformaram o povo de Israel em comida de serpente. A primeira delas foi o pecado da ingratidão. Nós sabemos ser um povo ingrato. Israel foi um povo ingrato. O verso 3 diz: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, ou seja, a reclamação de Israel. Ele entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Você vai entender o significado da palavra Ormá, o nome daquela cidade. Depois da vitória, que foi esmagadora, sobre os cananeus, Israel chamou aquele lugar de Ormá, que quer dizer devoção. Deus havia operado um milagre, eles venceram um gigante, então eles queriam ser devotos a Deus. Israel queria mostrar gratidão a Deus e reconhecer que Deus foi quem providenciou aquela vitória. Depois do livramento do dilúvio, Noé levantou um altar para demonstrar devoção a Deus. Depois que saiu da sua parentela, Abraão também levantou um altar de pedras para demonstrar gratidão a Deus. E além deles, muitos outros homens. Nós lemos na Bíblia, Isaac, Jacó, Davi, levantaram altares ao Senhor como expressão de gratidão. E se murmuração é o pecado que mais desagrada a Deus, eu diria que gratidão é a virtude que mais agrada a Deus. Amém, irmãos? Gratidão agrada a Deus, o deixa feliz, porque nós estamos reconhecendo quem Ele é em nossas vidas
e o que Ele tem feito por cada um de nós. Eu sempre aprendi que quando a gratidão morre no altar do coração de um homem, já não há mais esperança para tal homem. Por que filhos se tornam rebeldes? Porque deixaram de ser gratos aos seus pais. Por que pessoas deixam de orar e deixam de ler a Bíblia e muitas vezes de frequentar a igreja? Porque deixaram de ser gratas ao seu Deus. O que levou o povo a ser ingrato? Primeiro, não continuaram com a devoção. Eles acharam que devoção se fazia uma vez na vida e outra na morte. Mas devoção é algo diário, é algo que nós temos que fazer todos os dias. Versículo 3: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, eles deixaram a cidade de Ormá, eles deixaram a sua devoção para trás, deixou o espírito de gratidão para trás. Aí eles começaram uma nova jornada, mas desta vez vazios de gratidão. A devoção deles dependia do lugar, a cidade dependia das circunstâncias, a vitória dependia do evento e não da pessoa de Deus. Talvez eu e você não vivamos as mesmas experiências todos os dias, agradáveis ou desagradáveis, mas todos os dias nós estamos na presença de Deus. Por isso a devoção precisa ser diária. Isso explica porque no domingo muitos de nós estamos animados, fervorosos, cheios de gratidão, mas durante a semana nos encontramos vazios e enfadados. A devoção depende da igreja, depende dos cultos, depende da música, depende da pregação e não depende de Deus. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu era criança. Eu tinha acabado de fazer 12 anos de idade e Deus literalmente colocou um novo cântico na minha boca. Eu não sou um bom cantor, mas eu vivia a cantar aquele cântico que Deus colocou no meu coração, colocou na minha boca. E todos os dias, ao voltar da escola para casa, eu voltava andando na rua e cantarolando o novo cântico que Deus havia me dado. Por quê? Porque eu estava cheio de gratidão, eu estava cheio de devoção. Já ouviu falar do crente montanha-russa? É aquele que está sempre passando por altos e baixos, por altos e baixos, por altos e baixos, porque ele depende de lugares, ele depende de pessoas, ele depende de situações para ser devoto a Deus. E por mais talentosos que talvez sejamos, na música ou na pregação, nós nunca vamos conseguir alimentar você 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano. Você precisa depender de Deus para ser uma pessoa grata, e você precisa depender de Deus para ser uma pessoa devota. Você não pode depender de nós, depender de circunstâncias, depender de momentos. Aliás, nós temos vivido os momentos mais especiais que eu já vivi na minha vida nesses últimos tempos. Você não imagina como Deus está operando na nossa igreja em Goiânia, Goiás. Até há poucos dias estávamos preocupados e de repente Deus começou a mover nos corações. Mas não é só lá, cá também Deus está fazendo uma obra, amém, irmãos? Mas não podemos viver de momentos, não podemos viver dessas alegrias. Nós precisamos depender de Deus. Conheci um casal que durante o namoro, noivado e até no início do casamento se davam muito bem, porque para ele, ela era a mulher mais perfeita do mundo, para ela, ele era o homem mais inteligente do mundo, mas a convivência mostrou que as coisas não eram bem assim, e eles foram perdendo a devoção, passaram a discordar, e até falaram em divórcio. O que aconteceu? Eles dependiam de circunstâncias, eles dependiam de situações, e por isso perderam a devoção um pelo outro. A vida cristã é assim também. Você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar a Deus, você deixa de frequentar a igreja, e logo Deus é esquecido e abandonado. Mas além de não continuarem na devoção, não aprovaram o tempo de Deus.
Porque Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não adianta você querer apressar o plano de Deus. Verso 4: então partiram para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E a expressão angustiou-se é uma palavra muito forte, e quer dizer, sentiram-se extremamente desencorajados. Alguém aqui já se sentiu extremamente desencorajado? Eu já. E é um dos piores sentimentos, sentir-se extremamente desencorajado. Afinal de contas, eles estavam a poucos quilômetros da terra prometida, mas ao invés de possuí-la, ficavam dando voltas em círculos, ou dando voltas ao redor da terra prometida, mas sem poder possuí-la. Eles estavam desconfiados de Deus, desconfiados da sua sabedoria, da sua bondade. E quantos aqui já não se sentiram assim, extremamente desencorajados? Mas não era culpa de Deus, era culpa deles, de Israel. E o que o profeta Jeremias disse? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu tenho 2 filhas preciosas. Infelizmente, elas e a mãe já viram muita carnalidade na vida do pai. Elas já sofreram por decisões erradas deste pai, mas o que elas nunca me viram foi colocar a culpa dos meus erros, a culpa dos meus pecados em Deus ou em outras pessoas. Eu sou muito queixoso, mas na maioria das vezes eu me queixo dos meus pecados e não do pecado dos outros. Se Deus está nos fazendo dar voltas em círculo, Ele deve ter alguma razão para isso. Se Ele permite angústia, Ele deve ter alguma razão para isso. Mas colocar a culpa em Deus ou em outras pessoas não irá nos ajudar em nada. Creio que é isto que Deus quer de nós nesta noite: gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez, devoção por tudo que Ele ainda está fazendo, e confiança em tudo que Ele ainda há de fazer. Israel demonstrava ingratidão o tempo todo, e por isso virou comida de serpente. Em segundo lugar, o pecado da irritação. Veja que este povo era irritadiço, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Para você entender a expressão pão vil, seria o mesmo que alguém sair da nossa igreja chateado, alguém sair da nossa igreja enfadado de nós e dizer: aquela igreja é vil, aquela igreja não presta, aquela igreja não serve para nada. Quantos se sentiriam ofendidos com esse tipo de observação? Nós sabemos que a igreja não é perfeita, mas ela não é vil. Amém, irmãos? O pão que eles chamaram de vil era o pão do céu, era o pão de Deus. Não se tratava de um pão qualquer, mas do pão que Deus havia preparado para eles da padaria celestial. Este povo era um povo muito irritado. Podemos perceber o poder da ira em suas palavras. Por que aqui eles disseram pão tão vil? Porque eles estavam irados. E a pessoa, quando está irada, ela usa palavras fortes, ela usa palavras desproporcionais, fora da realidade. Pois havia água sim naquele lugar, havia pão sim naquele lugar, mas não era água como eles queriam, e não era o pão como eles queriam. A ira tem muitas facetas, mas 2 delas merecem a nossa atenção. Primeira é a crítica. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, resultado da ira. Nenhum cristão admite abertamente criticar a Deus,
Mas, no íntimo, criticamos a Deus quando não concordamos, quando não aprovamos o que Ele permite em nossas vidas. E este é um erro muito grave da nossa parte. O povo falou contra Deus, que apareceu para eles na nuvem durante o dia, que apareceu para eles no pilar de fogo durante a noite, para guiá-los. Deus não havia feito nada de errado, Deus não fez nada para prejudicá-los, e mesmo assim Deus foi criticado. De acordo com o apóstolo Paulo, este Deus que eles estavam criticando no deserto, este Deus que eles estavam perseguindo através da crítica, era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles estavam reclamando de Jesus, eles estavam reclamando da sabedoria de Jesus, eles estavam tentando a Cristo no deserto. Portanto, nesta noite, as pessoas que têm o hábito da crítica podem virar comida de serpente. Criticar é o mesmo que tentar a Deus. E o povo também falou mal contra Moisés. Porém, nem Moisés e nem Deus mereciam as críticas. Por muitos anos, eu diferenciava o pecado da ira do pecado da crítica. Mas hoje, pela palavra de Deus, eu posso ver que esses dois pecados estão intrinsecamente conectados. Por detrás de toda crítica jaz pelo menos um pouquinho de ira, e por detrás de toda ira vem o mal da crítica. O povo de Israel virou comida de serpente por causa do pecado da crítica, e a serpente aqui no caso é Satanás. Se Deus no deserto era Jesus, a serpente ardente era Satanás. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eles estavam tentando a Cristo, e eles foram picados por Satanás no deserto. Então, nesta noite, não deixe a serpente enganar você. Não se deixe enganar por ela. A vida cristã é muito simples. Não temos razão para criticar. O que nós aprendemos com esta lição em Números 21? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que aprendemos com isso? Pastores amados, aprendemos, não importa o que façamos, sempre seremos criticados por alguém. Viajando de uma cidadezinha para outras, um velho bastante idoso colocou o seu netinho de 10 anos sobre as costas da mula e transportou o seu netinho em cima daquela mula. Mas ao passar por uma cidade, ele foi severamente criticado. Pessoas disseram: onde já se viu um homem idoso dando lugar para uma criança saudável? A criança deveria estar andando e o idoso sobre o cavalo, sobre a mula. Então, por causa da crítica, ele resolveu mudar de lugar com a criança. A criança foi para o chão e ele foi para cima da mula. Mas na próxima cidade, alguém criticou novamente e disse: que absurdo, um homem desse tamanho deixando com que uma criança ande a pé enquanto ele está montado sobre a mula. Então, ele resolveu andar com a criança também. E na terceira cidade, eles foram criticados. Onde já se viu os dois andando a pé, enquanto que não há ninguém sobre as costas da mula. Em outras palavras, não importa o que façamos, sempre seremos criticados. Por isso que nós devemos aceitar a crítica, reconhecer a crítica, aprender com a crítica, mas nunca parar, sempre continuar avante. Amém, irmãos? Porque nós sempre seremos criticados. A ira tem duas facetas, e a crítica é a primeira delas. E a segunda é o exagero.
é o exagero. Verso 5: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Devido à irritação, à ira, o povo exagerou o seu problema. Deus os tirou do Egito para lhes dar muitas bênçãos, não para matá-los. Mas o próprio povo cavou a sua sepultura no deserto, e agora coloca a culpa em Deus. Veja o que eles disseram no final do verso 5: pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Mentira, exagero, e exagero e mentira são a mesma coisa. Havia água. Moisés, ele tinha uma vara abençoada por Deus, e onde aquela vara batesse, água saía das rochas. Amém, irmãos? Mentira, eles recebiam pão todos os dias pela manhã, com exceção do sábado. Por 40 anos, eles foram alimentados através do maná, através do pão celestial. Mas a ira cega o nosso entendimento, e nós exageramos e nós mentimos. Certa vez, o marido desabafou, falou o pior que ele podia a respeito da esposa. Depois que ele parou, a esposa olhou para mim e disse: pastor, o senhor deve pensar o pior de mim agora, depois de tudo que o meu marido falou. E eu disse perto dele: não se preocupe, minha irmã, eu não acredito em pessoas iradas. Amém, irmãos? Eu não levo a sério o que uma pessoa irada está falando, porque eu sei que ela está exagerando, eu sei que ela não está pensando, eu sei que ela está apenas reagindo. Israel foi um povo ingrato e zangado. Aquela geração então virou comida de serpente no deserto da vida. Talvez o pior pecado de todos foi o último: ingratidão e irritação, e o pecado da insatisfação. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O pão vil ao qual o povo se referiu era o maná que caía do céu, e a palavra vil significa sem valor nutritivo. Para eles, o pão era muito leve. Mais uma vez, eles estavam exagerando e mentindo. Irmãos, o maná era uma delícia. Como que eu sei disso? Porque eles comeram maná por 40 anos. Êxodo 16:31 diz: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Eu comeria bolos de mel todos os dias se eu pudesse, e acompanhado de chamate. Amém, irmãos? Na verdade, eles queriam era o pão do Egito, e não o pão de Deus. E sempre que uma pessoa está enfadada de Deus, enfadada de nós, enfadada das coisas de Deus, pode ter certeza, não é culpa de Deus, mas é culpa deste mundo. A expressão, a nossa alma tem fastio deste pão, quer dizer, a nossa alma está enfadada deste pão. E quantas pessoas estão enfadadas de Deus nesta noite? Quantas pessoas estão enfadadas da igreja nesta noite? Quantas pessoas estão enfadadas da Bíblia, da religião? Muitas pessoas. Em minha opinião, insatisfação é o maior pecado, e é o pecado mais comum no meio do povo de Deus. É o pecado com o qual eu mais tenho que lutar em minha própria vida. É fácil se sentir insatisfeito, descontente. É fácil reclamar do que não temos, do que deixou de acontecer, ou do que aconteceu. Mas o que acontece quando um crente vive reclamando? Ele vira comida de serpente. Verso 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Hoje cedo eu contei um pouquinho da história da minha mãe, os traumas que ela sofreu quando criança, mas um deles que eu não contei, também entre os seus 7 e 8 aninhos de idade, uma cobra, uma cascavel, caiu no pescoço dela e ficou enrolada no pescoço dela.
Imagine o pânico, até que os adultos conseguiram ajudá-la e a livrou daquela cobra. Algo também que ela nunca conseguiu esquecer pelo resto de sua vida. Não sei se alguém aqui já foi picado por uma cobra, mas se foi, provavelmente não foi nada agradável. E se fosse uma cobra venenosa, você correu o perigo de morte. Por isso que aquelas pessoas foram picadas por serpentes ardentes, viraram comida de serpente. No deserto do Sinai, as serpentes eram animais reais, que feriram os filhos de Israel mortalmente. Em nossas vidas, a serpente é o diabo, nosso inimigo número 1. Ele está atrás de crentes descontentes, murmuradores, prontos para mudar de direção. Em Gênesis 3,14, Deus disse para a serpente, que é o diabo: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O homem não é chamado de pó? A Bíblia não diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos? Adão e Eva não foram comidos por essa serpente no jardim do Éden, justamente porque eles não aceitaram a ordem de Deus, antes preferiram o que estava dentro do coração. Israel virou comida de serpente no deserto, porque não soube apreciar o que Deus já havia feito por eles antes. Então, pastor, qual é a solução para este pecado de reclamação, de murmuração que acomete a maioria de nós, se não todos nós? É preciso olhar para Cristo. Aliás, se você tirar os olhos de Cristo, você vai se desanimar. Vai se desanimar com respeito a tudo. Não somente com respeito à fé, mas com respeito a tudo. Veja o verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Eu creio que um dos seus artífices construiu aquela serpente de metal e a colocou sobre um poste. E as pessoas eram picadas diariamente no deserto. As serpentes chegavam de surpresa e picavam as pessoas. Imediatamente, aquelas que criam olhavam para a serpente de metal de Moisés e eram curadas. Mas havia pessoas rebeldes que se recusaram a olhar para a serpente que Moisés havia construído, e essas pessoas pereciam e elas morriam. E milhares de anos depois, apareceu o Senhor Jesus Cristo, e Ele disse que aquela serpente do deserto era uma pré-figura, era uma sombra, era um simbolismo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a serpente, Satanás, continua picando as pessoas, e as pessoas continuam rejeitando a salvação, rejeitando a única cura que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Algumas delas não olham para Cristo por ignorância, porque ainda não sabem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas tantas outras estão recusando olhar para Jesus, porque elas amam o seu pecado, elas amam a vida que levam, e elas não querem trocar a vida de agora por uma vida melhor. E assim como o povo rebelde de Israel era curado quando olhava para a serpente de Moisés, nós somos curados de nossos pecados quando nós olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas se eu olhar para a minha saúde, ela já deve ter mudado nos últimos anos. Se eu olhar para a vida da igreja, ela mudou nos últimos anos. Se eu olhar para a política e economia do país, mudaram muito nos últimos anos. Se eu olhar para o futuro meu e de minhas filhas, eu também vou ficar desesperado. Mas se eu olhar para Jesus Cristo, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
Ele é a pessoa para a qual devemos olhar. E o povo de Israel preferiu pecar contra Deus com a sua ingratidão, com a sua ira, com a sua insatisfação. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, disse: quem olhar para o meu antídoto será salvo. E o único antídoto que existe é Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele, aprendemos gratidão, mansidão e satisfação. Amém, irmãos? Então eu quero terminar lendo 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, o diabo não suporta ficar perto de alguém grato, de alguém manso e de alguém principalmente satisfeito. Vamos olhar para Jesus Cristo e sermos curados das picadas da serpente Satanás que temos sofrido em nossas vidas. Ele tem picado muitas pessoas aqui, mas se você olhar para Cristo hoje à noite, você será curado, em nome de Jesus. Amém.